Júlia tem 47 anos, está sentada em seu apartamento, cercada por móveis caros e com uma vista linda, e ainda assim está completamente sozinha. Há 7 anos, ela deixou um homem chamado Eric. Eles estiveram juntos por 6 anos. Era um relacionamento estável. Ele queria se casar, comprar uma casa e construir uma vida juntos. Júlia disse não. Ela afirmou que ainda não tinha terminado de viver, embora sentisse que tinha tempo de sobra. Agora ela tem 47 anos. Eric está casado, tem 2 filhos e uma casa na Carolina do Norte. Júlia continua no mesmo apartamento, continua solteira e continua dizendo a si mesma que tomou a decisão certa. Exceto esta noite, enquanto olhava o Instagram e viu a foto de Natal de Eric. E pela primeira vez em 7 anos, ela não pôde mais mentir para si mesma. Foi isto o que aconteceu. Há 7 anos, quando Júlia completou 40, ela tinha acabado de terminar o que tinha com Eric. Eles namoraram por 6 anos. Eric tinha 42 anos, era um contador que ganhava US$ 90.000 por ano. Era calmo, previsível e queria estrutura. Ele falava em comprar um lugar juntos, aumentar as economias e criar um plano compartilhado para o futuro. Júlia ouviu tudo aquilo e se sentiu sufocada. Não era porque Eric fosse uma pessoa ruim, mas porque soava muito definitivo. E aos 40, o definitivo parecia uma rendição. Júlia lhe disse: ainda não terminei de viver. Preciso de mais tempo para descobrir o que quero. Eric não implorou. Isso a incomodou mais do que ela estava disposta a admitir. Ele apenas acenou com a cabeça e disse: eu entendo. Espero que você encontre o que procura. Ele empacotou seus pertences durante 2 fins de semana e partiu com a dignidade intacta. Júlia encarou aquilo como a prova de que havia tomado a decisão certa. Se ir embora era tão fácil, talvez ele não fosse o cara certo. Ela celebrou seu 40º aniversário 3 semanas depois, com um vestido novo e um jantar em um rooftop. Sua legenda no Instagram dizia: entrando na minha melhor década. O primeiro ano depois de Eric pareceu uma reivindicação. Júlia parecia mais jovem do que era. Mantinha-se em forma e se cuidava. Os homens a notavam. Os colegas de trabalho flertavam. Antigos contatos reapareceram. Os apps de relacionamento a faziam sentir que tinha escapado de uma armadilha bem na hora. Saiu com um advogado divorciado de cerca de 45 anos, que adorava restaurantes caros e a fazia se sentir desejada. No entanto, ele já havia decidido que nunca se casaria novamente. Já tinha passado por isso. Depois saiu com um empreendedor que era carismático e dizia que ela era inesquecível, mas desaparecia a cada 3 fins de semana por motivos que nunca faziam muito sentido. Saiu com um consultor que dizia querer paz, mas mantinha 3 mulheres em rotação, porque a paz era mais fácil quando ninguém exigia muito dele. Júlia continuava conhecendo homens que estavam disponíveis o suficiente para manter a esperança viva, mas indisponíveis o suficiente para não propor uma estrutura real. Mesmo assim, dizia a si mesma que estava apenas sendo seletiva. Aos 42, em seu apartamento reformado com móveis novos que ela mesma comprou, Júlia se sentia orgulhosa, independente e no controle. Não percebia que atenção e progresso não são a mesma coisa. Aos 44, Júlia foi ao casamento de seu primo mais novo. Durante o jantar, sentou-se ao lado da irmã mais velha de Eric. Fazia anos que não se viam. A irmã sorriu, pegou o celular e mostrou a Júlia uma foto despretensiosamente. Eram Eric, sua esposa, seus 2 filhos e uma casa na Carolina do Norte, com um jardim, um balanço e um cachorro. Júlia retribuiu o sorriso e disse: que bom, fico muito feliz por ele. Foi para casa, para seu lindo apartamento com seu sofá caro, sua mesa de centro de design e arte nas paredes. Tudo escolhido por ela mesma. Não havia caos nem bagunça, apenas um silêncio caro com uma boa iluminação. Essa foi a primeira noite que Júlia sentiu a diferença entre independência e isolamento. Serviu-se de uma taça de vinho, sentou-se no sofá e olhou ao redor. Tudo era de bom gosto, mas nada era seguro. O que aconteceu aos 45 fez Júlia perceber que a atenção com a qual ela contava começava a mudar de forma. Isto é o que acontece com as mulheres que deixam homens estáveis aos 40 anos. Homens que foram o Eric na vida de alguém. Onde vocês estão agora? Aos 45, a atenção ainda estava lá, mas tinha mudado.
Os elogios eram mais calorosos, mas menos sérios. Os encontros eram mais fáceis de marcar, mas mais difíceis de confiar. Mais homens queriam acesso, mas menos queriam responsabilidade. Júlia podia sentir essa diferença agora, não porque tivesse se tornado menos atraente, mas porque tinha se tornado mais consciente. Sentia-se atraída por homens que a faziam se sentir vibrante no presente, mas resistia aos que faziam perguntas práticas sobre o futuro. Preferia a química à clareza, o movimento à direção e ser admirada a ser responsável. Aquilo parecia glamouroso aos 40, mas aos 45 tornava-se caro. Em um sábado, o elevador de seu prédio quebrou. Ela subiu as sacolas de compras por 5 andares, entrou, deixou-as no chão e olhou ao redor. O aluguel tinha subido de novo. Sua empresa estava se reestruturando. Sua mãe precisava de mais ajuda. Sua previdência existia, mas não era suficiente. E o cara com quem ela estava saindo há 8 meses tinha acabado de dizer que não estava em um momento para nada sério. Júlia não chorou por ele. Chorou porque finalmente conseguia ver o padrão completo. Aos 46, Júlia jantou com sua amiga Denise. Denise tinha se casado jovem, divorciou-se aos 38 e casou-se novamente aos 43, vivendo o que Júlia uma vez chamou de uma vida previsível. Depois de 2 taças de vinho, Júlia disse algo que nunca tinha dito em voz alta. Continuei pensando que o tempo me respeitaria porque eu me respeitava. Denise não se apressou em consolá-la. Limitou-se a fazer uma pergunta. Você construiu uma vida ou construiu um estilo de vida? Aquilo doeu mais do que qualquer término porque Júlia sabia a resposta. Tinha construído um estilo de vida que parecia sólido nas fotos, mas uma vida que era frágil sob pressão. Tinha confundido padrões com distanciamento, liberdade com estar à deriva, atenção masculina com investimento masculino, e tinha confundido a capacidade de ir embora com a sabedoria de ficar. Uma vida impecável e uma vida estável não são a mesma coisa. Júlia estava começando a entender a diferença. No mês passado, Júlia estava olhando o Instagram antes de dormir. A esposa de Eric postou sua foto de Natal. Eric, sua esposa Sarah, sua filha de 5 anos e seu filho de 3 com pijamas combinando diante de uma árvore. A legenda dizia: Nossa pequena família, gratos por esta vida. Júlia ficou olhando. Sarah parecia normal, não uma beleza de modelo, simplesmente feliz, confortável e amada. Eric parecia exatamente como Júlia se lembrava dele. Calmo, pé no chão e sorrindo, como sorriem as pessoas que estão realmente satisfeitas. Júlia pensou no advogado que nunca mais ligou, no empreendedor que desapareceu e no consultor com 3 mulheres em rotação. Depois pensou em Eric, que queria comprar uma casa com ela, que queria economizar juntos e que a amava. Não apenas queria ter acesso a ela. Ela disse não porque lhe parecia definitivo demais. O que Júlia sussurrou para si mesma naquele momento foi algo que não admitia em 7 anos. Fechou o Instagram, sentou-se no escuro e disse em voz alta para ninguém. Achei que manter minhas opções abertas era uma força, mas a maioria das minhas opções eram apenas distrações no momento certo. Pensou no apartamento, nos móveis, nas viagens, nos encontros e nos elogios. Tudo aquilo parecia progresso na época, mas nada disso se consolidou em algo seguro. Tinha passado 7 anos maximizando sensações e minimizando estrutura. E agora, aos 47, a conta tinha chegado. Não foi uma explosão dramática, apenas um silêncio caro com boa iluminação. Mas o que Júlia fez em seguida provou que finalmente estava pronta para encarar a realidade em vez de gerenciar sua imagem. Júlia não se tornou amarga, tornou-se honesta. Mudou-se para um apartamento menor com um aluguel mais barato. Cortou seus gastos e olhou seriamente para seus planos de previdência. Parou de sair por emoção e começou a prestar atenção aos padrões, incluindo os seus. Retomou o contato com sua família e admitiu para Denise. Alguns dos homens de quem eu zombava por serem previsíveis eram, na verdade, estáveis, e a estabilidade não é um castigo, é um privilégio. Começou a fazer terapia, não para se consertar, mas para entender por que continuava escolhendo a possibilidade em vez da estrutura. Sua terapeuta perguntou: do que você estava fugindo quando deixou Eric? Júlia pensou e disse: não estava fugindo dele.
Estava fugindo de ter chegado ao fim. Achei que viria algo melhor. A terapeuta perguntou. E veio? Júlia balançou a cabeça. Não, houve apenas mais do mesmo disfarçado de algo diferente. Júlia tem agora 47 anos, está solteira, vive em um apartamento menor, está pagando dívidas e construindo economias reais pela primeira vez. Não está saindo com ninguém, não porque tenha desistido, mas porque finalmente entende a diferença entre ser desejada por momentos e ser valorizada para um futuro. Às vezes pensa em Eric com clareza. Eric não era entediante demais. Ele era pé no chão demais para a fase em que Julia estava. Aos 40, ela precisava de estimulação. Aos 47, trocaria tudo o que Eric oferecia. Um relacionamento tranquilo com alguém que estivesse presente. Na semana passada, sua amiga Sarah, não a esposa de Eric, outra Sarah, perguntou se ela se arrependia de ter deixado Eric. Julia disse: arrependo-me de ter acreditado que tinha mais tempo do que tinha. Arrependo-me de ter confundido atenção com opções. Arrependo-me de ter pensado que liberdade significava evitar o compromisso em vez de escolhê-lo sabiamente. Eric tem agora 49 anos. Casou-se com Sarah há 6 anos quando ela tinha 34. Era uma professora que queria filhos e estabilidade. Namoraram por 1 ano, noivaram e casaram-se 6 meses depois. Agora tem 2 filhos e sua casa estará quitada em 12 anos. Seus planos de previdência estão financiados. Tiram férias em família e têm fins de semana tranquilos. Sarah nunca precisou que Eric fosse emocionante, apenas que estivesse presente, comprometido e construindo com ela, em vez de atuando para ela. Eric não pensa em Julia, não pensa nela há anos. Quando Sarah lhe perguntou uma vez se ele se arrependia daquele relacionamento, Eric disse: não, aprendi a diferença entre alguém que quer uma parceira de vida e alguém que quer infinitas possibilidades. Você não pode construir uma vida com alguém que ainda está olhando vitrines. Sarah o beijou e o chamou de homem inteligente. Julia tem 47 anos, está solteira e finalmente é honesta sobre o que perdeu. Eric tem 49 anos, está casado, tem 2 filhos e quitou a maior parte de sua casa. A diferença não é que Eric encontrou alguém melhor que Julia, é que Eric encontrou alguém disposto a construir quando ele estava pronto para construir. Para as mulheres que estão assistindo a isto, o tempo não as respeita só porque vocês se respeitam. A biologia tem prazos, o mercado de relacionamentos tem fases, e pensar que você tem muito tempo aos 40 não torna isso verdade. Para os homens que estão assistindo a isto, não tomem a rejeição de uma pessoa sem estrutura como um veredito sobre o seu valor. Eric não era entediante demais, ele era pé no chão demais para alguém que ainda buscava validação. Algumas pessoas passam seus melhores anos maximizando sensações e minimizando a estrutura. Então, em 1 ano qualquer de calmaria, a conta chega. Para Júlia, chegou aos 47. A maioria não percebe que está pagando até que seja tarde demais para um reembolso. Você pode parecer bem-sucedida e não estar construindo nada. Essa é a parte de que ninguém fala até ter 47 anos, estar sozinha e perceber que a atenção nunca se traduziu em segurança. Se esta história mudou sua forma de ver as decisões que toma hoje, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e as verdades que a sociedade muitas vezes tenta enterrar. Comece a plantar seu futuro hoje mesmo. O próximo tesouro de sabedoria será aberto em breve.